Vamos falar então do caso Sport Recife, né? O time que pode perder pontos no Brasileirão por uma irregularidade e, obviamente, ajudaria o Grêmio, né? Que está ali brigando para não cair naquele mesmo pelotão do Sport. Antes de começar a desmembrar esse caso, que ele tem muitas nuances interessantes, deixar uma coisa bem clara aqui: é óbvio que se o Sport perder pontos ajuda de certa forma o Grêmio e eu, como gremista, vou gostar, mas as minhas opiniões aqui, eu vou dar alguns fatos também, né? E as opiniões principalmente, elas não são baseadas na minha vontade pessoal, porque isso é uma coisa que me dá uma raiva, cara, quando as pessoas me vêm com esse argumentinho, sabe? Às vezes eu critico, sei lá, os pontos corridos ou o gol qualificado, uma coisa que eu não gosto muito também. Ah, tu fala isso porque o Grêmio não vai bem nos pontos corridos. Cara, não tem nada a ver com o Grêmio, esquece, cara. Eu tô dando a minha opinião baseada no que eu acho. Inclusive, o Grêmio, por exemplo, os gols qualificados. O Grêmio perderia títulos, ganharia títulos, né? Teria vários mundos diferentes aí se a coisa fosse de outra forma. E outra, se a coisa fosse de outra forma, não necessariamente os jogos que acabaram já teriam sido aquele resultado, né? Porque daí os times precisariam de outras coisas, teriam jogado de outras formas. Então não se trata disso, sabe? Pelo amor de Deus, eu tô falando aqui o que eu acho. A única coisa que o meu gremismo é capaz de fazer é de eu omitir uma opinião para não dar arma pro inimigo, tá? Supondo que eu ache que o esporte não tem que perder os pontos. Supondo que eu achasse isso, né? Porque eu já tô dando um spoiler aqui que eu não acho. Eu não faria vídeo dizendo, gente, eu acho que o esporte não tem que perder pontos. Eu não faria vídeo. Essa seria a minha opinião. Se alguém me perguntasse, eu diria isso. Mas eu não ia fazer um vídeo deliberadamente dando uma opinião que vai contra os interesses do Grêmio. Não faria, né? Agora, se eu tô dando essa opinião é porque eu realmente pensei racionalmente nela e não é só um torcedorzinho desesperado para ganhar alguma vantagem, sabe? Não é da minha índole. Eu realmente falo o que eu penso. Às vezes o que eu penso até nem é tão bom pro Grêmio, mas é o que eu penso. Vamos ao fato. O Sport Recife utilizou um jogador chamado Pedro Henrique, que era do Internacional. Ora, vejam só, que tinha jogado pelo Inter 5 partidas e em outras 2 tomou o cartão amarelo mesmo estando no banco de reservas. Aí que entra a polêmica, porque se tiver 7 jogos, né, se tiver participado de 7 jogos, o jogador não pode mais ser inscrito por outro clube na mesma competição, no caso no Brasileirão, melhor dizendo. E aí entra a polêmica, porque há um regulamento geral das competições da CBF e há os regulamentos específicos de cada competição. Obviamente, os regulamentos específicos se sobrepõem ao geral, né? Tem um regulamento geral, aqui, de forma geral a coisa funciona assim. Mas pode ter casos específicos para cada competição, sabe? Por exemplo, o regulamento específico da Copa do Brasil deve falar de gol qualificado, né? Tem, não tem, como é que funciona, como é que não funciona, jogo de ida, jogo de volta, porque é uma peculiaridade que não tem no Brasileirão, por exemplo, né? Então, o regulamento específico, ele é, digamos assim, mais forte que o geral, que está escrito ali, diz respeito especificamente àquela competição. E olha que interessante essa nuance. No regulamento geral, diz expressamente que se o jogador tomar amarelo, tomar cartão estando no banco, configura sim que ele participou. Baseado no regulamento geral, o Sport tem que ser punido. E acabou a discussão, né? Tem que ser punido. Jogou 5, tomou amarelo em mais 2, acabou, 7. E aí, olha que loucura, cara. A discussão é porque no regulamento específico do Brasileirão não fala sobre isso. O regulamento específico não aborda essa questão. E aí a CBF chegou a dizer em seu site que o jogador não estava apto a ser inscrito pelo Sport,
o Sport retrucou a CBF dizendo: não, veja bem, o regulamento específico não fala disso. E a CBF, na minha opinião, de uma forma burra, meio que respondeu: ah, é verdade, você tem razão. A CBF, de certa forma, deu um aval pro Sport. Esse é um grande ponto também, que na minha opinião é uma grande cagada. Só que assim, eu vou lembrar de um episódio que parece bobo aqui, mas é bem interessante, que eu vou citar aqui Thiago Leifert. Thiago Leifert, certa feita, no Big Brother Brasil, no último Big Brother, coordenava uma prova do líder. E eu não me lembro o que uma pessoa fez, cara, na prova e foi eliminada. Não sei se era uma prova de resistência, né? Era uma prova de resistência e eu acho que a pessoa se mijou nas calças. Era uma coisa assim. Acho que, mas não, vamos supor que seja, tá? Mas eu acho que era isso, lá. Ou mijou num cantinho, mijou nas calças, uma coisa assim. A produção viu, né? As câmeras flagraram e a pessoa foi eliminada. E a pessoa questionou: Thiago, mas quando você falou das regras, você não disse em nenhum momento que não podia mijar. Ao que o Thiago Leifert respondeu: cara, nas regras não constam milhares de coisas. Tipo assim, eu não lembro agora o exemplo que ele deu, mas é tipo assim, não consta que tu não pode enforcar o coleguinha, não consta que tu não pode cagar na mão e sair jogando pelas paredes, não consta que tu... Sabe? Ele quer dizer assim, não consta um monte de coisa, mas a maioria delas, ou todas elas, estão subentendidas dentro de regras maiores ou de contextos de bom senso, né? Tipo assim, e aí eu lembro que ele falou, é uma prova de resistência. Tá implícito aí que tem que resistir, inclusive, às necessidades fisiológicas, né? Teve muito coleguinha que perdeu porque teve que ir no banheiro. Ah, galera, vou sair, preciso muito ir no banheiro, tô com muita sede, qualquer coisa, as pessoas saíam. Então, tem que resistir, é uma prova de resistência. Não tá escrito que não pode mijar, não tá escrito que não pode fazer um monte de coisa, mas tá subentendido. E eu acho que é exatamente a mesma coisa, né? O fato de não estar escrito no regulamento específico do Brasileirão essa questão dos cartões não quer dizer que pode. Assim, já contemplou no regulamento geral. Se fosse contrariar o regulamento geral, eu acho que o regulamento específico ele dá especificidades que só tem naquela competição, ou de repente fala assim, não, neste campeonato especificamente são 2 tempos de 30 minutos, né? Não são 45 minutos. Né? Aí tem que ter no regulamento específico. Mas eu acho que se não vai mudar isso, o geral já contempla. Entendeu? Aí tu não precisa citar isso de novo. Na minha compreensão, é bem claro que, tipo, cara, tá valendo aquela regra do regulamento geral. Entende? Então, assim, falando da frieza das linhas, a minha opinião é essa. Eu acho que, juridicamente, o Sport Recife tem que perder os pontos. Se eu não me engano, seriam uns 15 pontos que complicaria bastante a vida dele. E agora saindo um pouco do juridiquês, que não é minha área, né? Mas, enfim, na minha visão lógica da coisa, já configura. E na minha visão de opinião, configura muito, cara. Porque, assim, o jogador que tomou amarelo, ele participou demais da competição. Ele pode ter tomado amarelo porque ele xingou um adversário e deixou o cara nervoso. Tu tá deixando o cara nervoso, tu tá participando. Né? Então, assim, é óbvio que configura. Tu tá participando, tu tá na súmula. Tu recebeu um cartão, tá na súmula. Como é que tu não quer dizer que tu participou do jogo? E eu digo mais pra vocês, daí já é uma opinião minha que não tá na regra, mas que na minha opinião deveria estar. Eu acho que se o cara foi relacionado para 7 jogos, já configura que ele participou de 7 jogos. Pensa no seguinte, o Grêmio vai pegar o Palmeiras. Aí o Grêmio olha que o Dudu tá no banco. Aí daqui a pouco o Mancini pode pensar assim, cara, eu vou começar com um time mais assim ou mais assado, porque no segundo tempo eles vão botar o Dudu que vai puxar uns bons contra-ataques. Então eu acho que eu vou avançar um pouco mais no primeiro tempo, vou botar o Ferreirinha, não sei o que lá. E aí tentar fazer o placar no primeiro tempo, porque no segundo ele certamente vai colocar o Dudu e aí eu me fecho. O cara que está relacionado no banco pode moldar a estratégia do adversário até, de largada. O fato de ele estar no banco, para mim, ele já participa de um contexto. Né? Aí é minha opinião, que já está indo até mais a fundo, não precisa tomar cartão para participar, na minha visão.
Agora, se tomou, então, eu acho que não tem nem discussão, sabe? Eu acho que é uma questão de bom senso, uma questão de, tipo, obviedade. Aí tá, aí se fazendo isso que eu disse, 7 jogos de repente considerarem que é pouco, beleza, aumenta para 10, para 8, para sei lá quanto. Ah, não, beleza, pode ser 10 jogos, mas assim, relacionou, contou. Sabe? De repente é por aí. Aí não tem também 1000 regrinhas, se tomar cartão, se não tomar, se foi relacionado. Cara, é assim, ó, foi relacionado ou não foi, acabou. Sabe? Eu acho que deveria ser assim. Mas obviamente tudo isso que eu disse, não sei se tem grande valor, se tem grande importância, porque quem vai decidir não é a CBF, é o STJD, o Fúria mais em cima. E o STJD muitas vezes decide de forma política, né? Tipo, às vezes para agradar clubes envolvidos que têm mais poder, mais influência, ou às vezes, tipo assim, o negócio faz muito sentido mexer, mas eles falam, cara, não vamos manchar o campeonato com tapetão, né, com juridiquês, vamos deixar o campeonato ser resolvido na bola. Às vezes tem esses pensamentos, né, que tem uma infração clara ali, passando batida, porque os caras querem lavar as mãos e tem a galera tem essa sensação de que é mais limpo um campeonato sem interferência do... Cara, depende. Se o cara cometeu uma infração, não, né? Então é muito relativo, mas às vezes isso também pesa na decisão do STJD. Então é isso. Vamos acompanhar o que eles vão definir, né? Se definirem pela perda de pontos, cara, já tem Chapecoense e Sport praticamente caindo. O Juventude entra como forte candidato aí a partir de agora, deste momento do campeonato. E aí sobraria uma vaga, talvez duas, né? Não sei se o Juventude se acerta ou não. Contratou Jair Ventura agora. Então vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.